Depois das cenas de ontem, policiamento reforçado em Madureira, onde após criminosos sequestrarem 26 ônibus. Moradores, comerciantes tentam retomar uma rotina que vai ser difícil de apagar depois do 15 de julho. Nós vamos ao vivo agora com Jackson Silva, que está em meio toda aquela confusão de ontem, que foi conferir a situação hoje pela manhã. Alguns comerciantes fizeram juntos uma ronda para abrir as portas aí no coração da Zona Norte, no coração varejista do Rio de Janeiro. Boa tarde, Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O clima aqui é de aparente tranquilidade, tá? Os ônibus estão circulando normalmente, o comércio abriu as portas também e o reforço policial em todas as partes aqui de Madureira. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse reforço policial e também sobre o medo dos moradores. Volto contigo, Isabelle Benito. Medo dos moradores, o porquê dessa guerra, qual era a opção e o policiamento chegou ou não chegou perto do Lacoste? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que ele sabe tudo, Jackson Silva. Agora, se posicionando pra gente, Jackson Silva tem as informações. Jackson, a gente sabe que a polícia chegou ou não, bem perto. Teve um traficante que não é muito conhecido pela população, mas é conhecido na região e dentro da facção, que teria sido alvejado. Mas a informação que eu tenho, mas eu garanto, eu confio mais na sua fonte, é de que existia uma reunião, porque a Serrinha hoje está como ponto principal de ataque a várias comunidades em guerra com o 3º Comando Puro e Comando Vermelho. Seria uma reunião em que tinha uma informação dos policiais em que o traficante Lacosta estava numa determinada casa. Os policiais chegaram muito perto. Foi quando teve, por volta de 9h30 da manhã, a ordem para descer imediatamente para o ministro Edgar Romero e virar. A informação nos grupos dos criminosos era: vire a ministra Edgar Romero, sequestre ônibus, coloque as pessoas em meio ali ao caos para que a polícia não suba mais. Você também teve essa informação? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, nós falamos ontem em primeira mão sobre os policiais militares, policiais do BOPE, que cercaram essa casa onde havia uma reunião entre traficantes. Daqui a pouquinho eu vou falar detalhes sobre isso, mas antes quero mostrar o clima aqui na região. Mostra Pedro Mota. Olha só, graças a Deus, os ônibus começaram a circular. Veja só na imagem de Pedro Mota, o BRT circulando normalmente também e o comércio aberto. A gente sabe muito bem que a violência interfere em todos os aspectos, principalmente no comércio, Isabelle. Falei com moradores, falei também com os comerciantes, que estão ainda com muito medo de voltar àqueles cenários de ontem, porque a gente sabe que, infelizmente, né, o complexo da Rocinha fica bem em frente aqui ao comércio de Madureira. Mas veja só, na imagem de Pedro Mota, uma força-tarefa, tá? Da Polícia Militar e também da Polícia Civil, Isabelle Benito. Agora, a gente está vendo as informações aí. Hoje pela manhã, os comerciantes se reuniram para saber se tinha. Eu não vou nem falar aqui, porque é claro que eles não vão abrir se não tiver o aval né, Mônica Arial. Os comerciantes também ficaram inseguros para reabrir o comércio depois da manhã de ontem, porque não foi uma questão... A gente fala de Serrinha, a gente fala do Cajueiro, operações, mas nunca, com a experiência que a gente tem, a gente viu pleno Mercadão de Madureira, essa localidade em si de Madureira, que é o grande varejo comerciante de pequenos trabalhadores, de médios trabalhadores, de uma forma como a gente viu ontem, Jackson Silva. Isabelle, para quem está assistindo ao SBT Rio agora, vamos contextualizar o que aconteceu ontem. Cenas de terror, Isabelle. Falamos sim com o motorista também, que estava em pânico também. Ele queria saber como que estava os outros amigos também que circularam por aqui. Pelo menos 5 homens encapuzados e armados pararam os ônibus nessa região que o Pedro Mota está mostrando nesse momento. Os ônibus ficaram atravessados aqui na Avenida Ministro Edgar Romero. Os bandidos ordenaram que os passageiros e motoristas descessem na hora e ameaçaram essas pessoas também.
todos entraram em pânico. Moradores gravaram a cena de terror, Isabelle Benito. O comércio fechou as portas, as pessoas tentavam se proteger. Só para ter uma ideia, ontem eu falei com fontes do BOPE. Os policiais me contaram o seguinte, que 5 horas da madrugada, os policiais já estavam no complexo da Rocinha, complexo da Serrinha, mostra Pedro Mota. Os policiais cercaram uma casa após receber informações que traficantes faziam uma reunião em uma casa. Quando cercaram essa casa, os traficantes começaram a correr, pular um muro na tentativa de fugir dos policiais do BOPE. Houve intensa troca de tiros. O que aconteceu? Há informações de que o traficante Lacoste foi baleado. Então, em represália, essa ação do BOPE e também a ocupação da Polícia Militar aqui no Complexo da Serrinha, os traficantes ordenaram uma suposta manifestação nessa via que o Pedro Mota está mostrando nesse momento. E aí causou aquele caos que nós vimos ontem, Isabelle Benito. Durante a troca de tiros, 2 bandidos foram baleados. Um deles foi identificado como Marcos Vinícius dos Santos. Ele tinha 27 anos e é conhecido como Anjo, Isabelle. Ele não resistiu aos ferimentos e 2 fuzis foram apreendidos. Isabelle Benito. Doutora Mônica Arial, você imagina que seja possível que a gente esteja agora adiante, porque as pessoas vão falar, mas o Lacosta, que é um dos mais procurados, esteja baleado? Sim, é possível, né? Sim, é possível. E aquilo que a gente já comentou, esse protesto não é só protesto em represália, pode ser exatamente para desviar o foco, porque a polícia está muito perto de, capturar o chefão. Então, eles fazem isso tudo, atacam a população. Essa manifestação não é só de traficantes, é também de moradores que são obrigados a participarem dessa manifestação. Ai dos moradores que não participem, né? A gente está falando de manifestação no segundo ato. O primeiro ato em que você tem bandidos com a cara amarrada, parado, 9h30 da manhã, com a imagem que o SBT Rio mostrou aqui, batendo. Essa imagem aí, abre a tela, Cris, só para o povo lembrar de ontem, ó. Ó o desespero, pode subir o som aí, ó. Ó, eles batendo, ó. O próprio Rômulo fala que é o primeiro que tá armado, ele não consegue ver, são 30 pessoas, o outro lá já articulando para fechar o outro ônibus, enquanto o BRT da estação do Mercadão de Madureira também é levado pelos bandidos aí. Isso não é manifestação, isso são bandidos faccionados da facção do Lacoste, que fazem o terror. Tem um que se comunica, 2 se comunicam automaticamente, as pessoas desesperadas. Elas são... o negócio é desce ou vai morrer queimado, desce ou vai morrer queimado. Isso não é manifestação. Numa segunda parte, quando a polícia já consegue estabilizar, quando os ônibus ficam parados e meia via da Ministra Edgar Romero é liberada, aí vem as pessoas que são obrigadas, que aí você sempre tem um idoso, uma mãe com uma criança, uma tristeza, tinha uma grávida, com cartaz. Isabelle, como você sabe que ela não tá descendo porque ela quer? Ela não quer. O trabalhador não quer. Quem que o trabalhador vai descer pra querer manifestar por uma polícia tá dentro pra prender o vagabundo que obriga ela a pagar taxa, que obriga a internet, que obriga o serviço público, que simplesmente vai lá e fica colocando terror dentro da casa dela, se precisar toma a casa dela. Não vai. Os cartazes são feitos na hora, você vê que é cartolina, por isso que eu sei, é obrigado a descer pra pista, Algumas colocam máscara, né? A gente sabe como funciona o sistema, a gente tem pena dessas pessoas, porque se você tá lá, se eu tô lá, eu também desço. Porque depois todo mundo vai embora e eles ficam no meio da facção. E aí a facção vai falar, irmão, tu foi obrigado. Tu recebeu mensagem no teu celular. Por que tu não desceu pra fechar de noite a ministra Edgar Romero? Ai, que não desça. Ai, que não desça. A vida do morador da favela é muito difícil. Ele é refém de todos os lados. E em meio a tudo isso, a iminente tiroteio que Jackson Silva não se elimina porque não se sabe pra onde foi levado, mas também não é nenhuma novidade que eu vou falar aqui. O tráfico de drogas para lideranças como Lacoste tem suas enfermarias. Sim. Médicos são obrigados a subir e fazer o atendimento. Então, assim, não é que a gente está imaginando que ele vai dar entrada no hospital. Eles não tem como dar entrada no hospital. Eles são operados em enfermarias dentro dessas comunidades. Jackson,
A informação bate não só com uma fonte que ele teria, não sabemos como, ou onde, ou qual o estado, mas que ele ficou no meio desse pipoco no miolo da favela. Isabelle, fontes do BOPE falaram comigo ontem que, de fato, o Lacoste, o Wallace de Brito Trindade e o Lacoste estava nesta casa em reunião com outros comparsas, quando eles cercaram esta casa e traficantes, que ali cercavam, tentavam proteger o Lacoste, pularam um muro na tentativa de fugir. Então, em meio à troca de tiros, 2 bandidos foram baleados e morreram na hora. De acordo com essa fonte do BOPE, o Lacoste conseguiu fugir em direção à mata, conforme o Pedro Mota mostra nesse momento. A gente sabe que o complexo da Serrinha é bem grande, O Lacoste, ele tem os bandidos fortemente armados e há também essa possibilidade de uma enfermaria. Teria cuidado desse traficante para que ele não descesse o morro para não ser preso, Isabelle. Então, a gente continua acompanhando, os policiais continuam ocupando esse território, lembrando que a polícia ocupa aqui o complexo da Serrinha porque os traficantes daqui tentam invadir outras comunidades controladas pelo Comando Vermelho, como, por exemplo, o Juramento. Por isso, os policiais já estão aqui há quase uma semana. Então, em represália à ação da polícia, eles fizeram esse transtorno aqui na região. Isabelle Benito. Agora, deixa eu perguntar, Mônica Arial, a possibilidade que a gente sabe de antes, só para as pessoas entenderem, o Jackson me ajuda aqui também, Jackson. Existe hoje a Serrinha como ponto importante, sempre foi ponto importante, com lideranças, ainda mais quando tem uma favela muito próxima, independentemente dessa expansão territorial, que é o Cajueiro, que é de uma outra facção, que estão em guerra há muito tempo. É um ponto importante das lideranças e da liderança do Lacoste especificamente. E a Serrinha hoje, em relação à guerra que acontece lá no Juramento Juramentinho e também em outros pontos de disputa territorial, ela tem se reforçado com outros bandidos que vêm do Complexo do Alemão, como foi preso na outra semana. Aí a gente tá vendo, nesse mapa aí, joga aqui, Christian, pra gente ter uma noção. A gente tá falando do Juramento aqui, Tomás Coelho, Cavalcante, toda essa área que a gente tem Vila da Penha, a gente tem Vicente Carvalho, a gente tem várias localidades. Vejam só para você ter uma ideia do maciço de exploração que o tráfico de drogas adotando exploração, não só a venda de drogas, mas a dominância territorial de toda essa localidade, chegando aqui, é na Serrinha, nessa localidade, que é você ter a exploração. Não é só o tráfico de drogas, não é só o comando de poder, é você ter nessa localidade algo que daqui sai para as guerras no entorno de todo o maciço que a gente está falando, que é esse daqui, que é onde eles tentam fazer a dominância para exploração territorial. Porque você precisa arrancar do povo dinheiro de tudo quanto é forma. Isso daqui é uma mina de ouro. Isso daqui é uma mina de ouro. A favela é uma mina de ouro de exploração de todo tipo de serviço. Para alimentar material bélico, para continuar dominando poder, para continuar comprando fuzil. Fez o levantamento da Rocinha, que todo mundo não acreditava, com 2.000 fuzis em determinadas localidades. Só na Rocinha, se eu não me engano, sei lá, eu esqueci o número, mas um percentual altíssimo de fuzis em que tem só na Rocinha, que não está em guerra com ninguém por enquanto e não tem maciço a ser dominado ou ponto estratégico, ao contrário da Serrinha. Você acredita que, Mônica Arial, eles não podem ter mais comunicação via qualquer tipo, ligação de satélite, WhatsApp, isso tudo mais? Vamos falar a verdade, é rastreável. A necessidade cada vez mais dessas lideranças terem bunkers para essas reuniões, e é o que eles mais temem. E aí que tá a ferida aberta do que eles não conseguem estancar, que é você ter informação privilegiada dessas reuniões. Eles participam diretamente? Muitas vezes não. Mas na situação que tá a Serrinha, com essa dominância que eu mostrei aqui no mapa, com o Juramentinho, a possibilidade do Lacoste, que é no berço dele da Serrinha e que tá liderando nessas disputas com o Juramento, nesse maciço todo da Zona Norte, tá botando terror. Vila da Penha, um abraço pra vocês. Toda aquela Vicente Carvalho, tô de olho em vocês. Cavalcante, também tamo junto. Com certeza era uma reunião que ele estava presente. Importante, uma reunião importante. Ele estava presente.
Exatamente. Ele estava presente. E agora essa parte da mata, agora que você está mostrando, a mata é uma inimiga da polícia, né? É aqui, ó. Porque é um território que eles dominam, né? E que geralmente fogem pra mata e que com eles têm certeza rotas. Exatamente. A mata é um ponto, eu acho um ponto fraco, porque eles conhecem muito esse território. É um território difícil da polícia entrar, né? E com certeza eles devem estar por ali. Eu aqui acho. nessa, você acredita aqui, ó, nessa parte aqui. Eu acredito. Nessa parte aqui que a gente tem, a gente tá vendo só mata, porque a gente vê do alto, mas aí a gente já viu, como pelas lentes do Pedro Mota, Casa Mata Forte, Sim. mas em algumas localidades existem alguns desníveis onde, lá mesmo, Jackson Silva pode falar, porque quando um policial da CORE é alvejado, a única equipe de televisão que mostra ele alvejado, se eu não me engano, ele, aqui ó, essas áreas de mata, obrigada Mônica Ariel, e aí o pessoal da direção colocando essas áreas de mata. Você vê que aqui ó, tem algumas localidades que a gente não consegue ver. Aqui pode ter enfermaria? Pode. Lógico. Aqui tem um banquete de bandido que é pra ele fugir? Pode. Os caras têm resort. Irmão, os caras têm mansão com saída de parede de fundo falso. Jackson, lembra, porque você é a única equipe, eu acho que o Pedro Mota tava, quando ali em direção ao 18, uma vez vocês estavam achando essa localidade num bandido, quando eles pegam um policial da CORE, atiram, vocês arrastam, você cai no chão, o helicóptero desce no alto de uma mata e resgata. É exatamente onde se acredita que, da mesma forma daquela operação que foi feita pela CORE, essas lideranças aí da Serrinha, que tá botando terror, Cavalcante, toda essa área da Zona Norte, esteja no local como aquele que você viu quando o policial da CORE, há uns 4, 5 anos, foi baleado. Lembra disso, Jackson? Lembro perfeitamente, Isabelle, foi uma cena de terror, a gente estava ali cobrindo, né, mais uma operação policial, quando infelizmente esse policial da CORE foi baleado, foi necessário ser resgatado por um helicóptero da tropa de elite da Polícia Militar. E contextualizando o que vocês tinham falado aí no estúdio, ontem falamos também com o Coronel Menezes, né, Marcelo de Menezes, o secretário da PM. Ele falou exatamente sobre isso, Isabelle, sobre traficantes que tem um arsenal forte aqui no complexo, né, da Serrinha, e também falou, Isabelle, sobre as seteiras. Infelizmente, isso virou uma rotina, eu sempre falo nas operações. São diversas seteiras que eles usam como para fortalecer o tráfico, para tentar proteger esses bandidos, e quando os policiais sobem, eles estão protegidos por essa casa-mata, né, e atiram contra os policiais. Então, lá de cima, eles atiraram contra os policiais. Aqui, você observa que é uma via bem movimentada. São milhares de pessoas que circulam por aqui, de carro, pessoas que andam também de ônibus, e tem também pessoas que andam a pé. O comércio é muito grande, então imagina o terror que foi ontem, quando os policiais cercaram o local na tentativa de trazer a paz para essa região. Agora, Isabelle, quero só ressaltar mais um detalhe. Imagina só que o traficante, o William Eves da Silva, que você conhece bem, sempre fala dele também, o Coelhão da Serrinha. Ele era do Comando Vermelho, mas pulou para o 3º Comando Puro. Se aliou ao Lacoste. Então ele conhece bem essas áreas controladas pelo Comando Vermelho, como juramento também. Então, nesse momento, eles se articularam para invadir essas facções criminosas, facções rivais aqui do Complexo da Serrinha. Isabelle Benito. A gente está falando aqui ao vivo, então, com as imagens. Aí o Coelhão vai ter que tirar o Coelhão. A reportagem completa de Jackson Silva. Ônibus circulavam normalmente pela Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, zona norte do Rio. Hoje tá tranquilo, hoje não tem nada, tá tudo normal hoje. Eu quero que continue assim o dia todo. O comércio também abriu as portas. Ontem tava demais. Tava surreal ontem. 5 horas abaixou as portas do Mercadão. Tava um absurdo, não tinha ninguém na rua, todo mundo com medo. Graças a Deus, tá aberto. Vamos começar uma nova etapa. Tudo tranquilo, vamos trabalhando. Amanhã desta quarta-feira, nossa equipe conversou com uma camelô e foi vítima de bala perdida. Ela foi atingida na perna durante o ataque de criminosos. Eu vinha saindo ali dentro do onde eu guardo meu carrinho, tinha desmontado, eu vinha saindo lá de dentro. Quando tava um tumulto ali na porta ali e agarrou isso aqui em mim. Eu senti arder, quando eu senti arder, minha perna já estava sangrando. Aí ele pegou e fechou e me levou lá pro UPA.
Motoristas e passageiros seguem para os destinos, sobretudo para o trabalho. O que todos esperam é um cenário de paz, bem diferente desta terça-feira. Da janela, um morador registrou a ação violenta. Pelo menos 5 homens encapuzados e armados cercaram este ônibus. O motorista e passageiros foram obrigados a descer do coletivo. A mesma cena se repetiu diversas vezes e os veículos ficaram atravessados na pista. Houve pânico e tiroteio. A bala tá voando, o ônibus voltando na contramão, desespero só. 26 ônibus foram usados como barricadas. 15 eram municipais e 10 intermunicipais. Esse BRT também foi parado pelos bandidos. À tarde, os policiais receberam a informação de que criminosos pegaram as chaves dos ônibus e levaram para a favela São José, outra comunidade de Madureira. No início da noite, o clima ainda era tenso. Outros coletivos também foram usados como barricadas. Policiais ficaram em pontos estratégicos para tentar garantir a paz no local. Uma nova manifestação foi feita. Um ônibus precisou ser retirado com a ajuda de um reboque da PM. A violência interrompeu a rotina de milhares de pessoas. Escolas fecharam, o comércio parou e os moradores ficaram impedidos de circular com liberdade pela cidade. Mais uma vez, o Rio Ônibus faz um apelo urgente às autoridades. É preciso devolver à população o direito de viver e se deslocar em paz. O transporte público não pode continuar sendo refém da violência. O complexo da Serrinha está ocupado pela Polícia Militar há quase uma semana. O local é controlado pelo 3º Comando Puro. Segundo a corporação, 5 suspeitos foram presos. 2 bandidos morreram em confronto com o BOP, a tropa de elite da Polícia Militar. 2 fuzis, uma pistola, além de carregadores, munições e 10 granadas foram apreendidos. 8 veículos roubados foram recuperados. Apesar da presença da polícia, o medo ainda continua. Perigoso isso. Risco de vida, bala perdida, tudo errado, tudo. Não tem nem condição de ficar com barulho. É complicado. Vamos ver aí as imagens do nosso Motolink. Léo Miranda percorrendo aí as ruas. Hoje, olha a diferença. Hoje volta aí o trânsito a ficar mais intenso na Avenida Edgar Romero, Ministro Edgar Romero, onde você tem o acesso ali à Madureira. Já passamos da parte mais forte ali do comércio, né? Tem comércio por todo lado em Madureira, mas a gente já passou ali. Mas você vê ali no canto como é próximo a comunidade, onde ontem os bandidos desceram para botar o terror. Agora aí já fica mais livre, lógico, com a moto. Essas são imagens ao vivo em que a gente tem para vocês. Algumas portas podem estar fechadas, gente, mas a gente aqui não vai fazer nada disso. Algumas portas estão fechadas porque são alugadas. E aí também é um reflexo de uma falta de segurança na localidade, não deixa de ser, né? Ontem a gente mostrou aqui, ó, tá aí a gente tá vendo, já chegando junto ao conjunto habitacional, onde teve o tiroteio na semana passada. Toda a região aí, se eu não me engano, tá em direção a Cavalcante aí, ó. Léo Miranda tá mostrando pra gente as imagens ao vivo, bem coladinho no corredor do BRT. Enquanto o Léo Miranda percorre a principal via, ali, ó, policiamento reforçado, atravessado a Patamo ali, ó, bem no local onde a gente tem um conjunto que teve a invasão e tiroteio naquela sexta-feira, que dava para ouvir até da Vila da Penha. Falando em Vila da Penha, falando em local onde a gente sabe que é o local onde tem mais policiamento, a gente vai ao vivo com o Jackson Silva, que vai explicar para vocês qual que é a estratégia agora da polícia após o dia de ontem. Jack, boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, a polícia permanece aqui por tempo indeterminado para garantir a segurança de quem mora aqui em Madureira. Bom, nós falamos sobre uma camelô que trabalha aqui há 6 anos. Sempre falamos sobre moradores, comerciantes, são os que mais sofrem com essa violência. Então, vou falar com essa camelô, ela não pode se identificar porque tem medo da violência na região. Mas o Pedro Mota vai mostrar para você, agora ao vivo, tá? Onde a bala atingiu, mostra Pedro Mota. Ela estava trabalhando quando os traficantes desceram na rua principal, pararam os ônibus e ela foi baleada, Isabelle, na perna.
Ela tentou se proteger, um outro camelô a socorreu e a levou para um hospital da região. Uma cena de pânico, né? Como é que foi? Só falar pra gente, por gentileza. Ela tá com receio de falar, Isabelle, porque tá com medo da violência. Então, só para mostrar, infelizmente, veja só, mais uma moradora trabalhava aqui há 6 anos, mais ou menos, e foi vítima de bala perdida. Por sorte, essa bala atingiu a perna dela de raspão, tá? E não atingiu outras partes, infelizmente, tá, Isabelle? Infelizmente. Agora vem pra mim, Pedro Mota. Olha só, o comércio está aberto, aqui tá o Conselho Tutelar também está aberto, funcionando normalmente. Você observa só que os veículos também estão circulando, ônibus também, tá? O BRT também circulando normalmente. Quero só mostrar agora o cinturão de segurança. Mostra Pedro Mota, tá vendo? Há policiais militares em pontos estratégicos, em vários pontos aqui no complexo da Serrinha. Isso por quê? Para evitar que aconteça o mesmo que ocorreu ontem, que traficantes desçam e que parem os ônibus também. Observe que ali, na estação, bem na frente, tem uma viatura bem parada ali também. Outras estações também há viaturas paradas para evitar o transtorno e o que aconteceu ontem também, Isabelle Benito. Sabe, Jackson Silva, corta para mim, diretor, no meu rosto. O que aconteceu agora pode parecer que o Jackson apenas mostrou uma realidade diante de tantos furos que essa equipe Jackson e Pedro Mota mostram em realidade, nua e crua, no SBT Rio. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O silêncio da camelô com um machucado no tornozelo é um grito na nossa cara. A camelô estava ontem com a barraca dela, vendendo, trabalhando, quando aquele machucado dela é uma bala, bate na canela dela, ela desespera. Eu não tenho dúvidas de que ela é uma mãe que sustenta uma casa com filhos que estão esperando ela voltar com vida e com dinheiro para comer. Essa mãe está hoje no mesmo lugar onde ela foi baleada. Essa mãe armou a barraca para vender porque ela não tem opção. Ela não fala, não é porque ela não tem vontade de falar, é porque ela tem medo. E o medo do trabalhador pobre, próximo à comunidade, morador de favela, não é o medo que você sente, não é o medo que eu sinto, é o medo da morte iminente a todo momento. Trabalhando para tomar uma bala no tornozelo, dentro de casa assistindo televisão com a guerra de facção que atravessa 4 quilômetros e vai parar na outra favela. No medo quando saem os filhos ficam na escola e são treinados a deitar ou a cantar para não ouvir o barulho da bala passar. É um medo muito diferente que a gente nunca vai conhecer. E o trauma? Só o rico vai ter trauma? Só o rico pode ter um pós-traumático? Se eu tô com meu tornozelo machucado de uma bala perdida, eu hoje estaria em casa com o pé pro alto, porque o SBT não ia permitir que eu trabalhasse hoje, mesmo eu querendo, por uma questão de não ter condições e por uma questão de saúde. Ela não. Ela tá desde as 5 da manhã armando essa barraca, porque eu conheço os ambulantes, com essa marca aqui na perna, vendendo. Onde está a saúde mental dessa mulher? Ela tem que engolir a seco, que ela precisa alimentar filho. Quando o repórter chega e mostra o tornozelo dela, o coração dela se treme. Quando o repórter tenta falar com ela e ela se mantém no silêncio, não é porque ela não quer falar, porque uma mulher como essa gostaria de gritar, pelo amor de Deus. Mas ela tem que trabalhar no mesmo local, na mesma barraca, para vender, para levar comida para os filhos dela, que estão dentro de uma comunidade que tem guerra o tempo todo e que vê arma de longo calibre a todo momento. E sabe qual é a diferença da mãe, eu como mãe, você como mãe e ela como mãe? É porque a mãe da favela ainda tem que lutar com o medo daquilo virar realidade do filho dela. Ela tem que ser muito mais enfática, ela tem que provar muito mais como mãe. E ainda mais que a maioria é mãe solo.
para que o filho dela não ache aquilo esplendoroso e maravilhoso. A vida da mãe da favela, da ambulante, ferida no tornozelo, é dolorida demais. Mas o pobre, nem nessa cidade, pode ter dor com dignidade.